Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Cristo, Senhor nosso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não podem sentar-se, né? Vamos começar nosso segundo encontro, né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que vai assistir no YouTube, para eles também verem os slides. No nosso segundo encontro da Escola da Fé, vamos retomar, né? O que a gente falou na semana passada. Primeiro, a gente gastou um tempinho aprendendo como que faz para achar um texto bíblico, né? Eu acho que quase todo mundo já sabia, mas agora não é mais quase todo mundo, agora é todo mundo que já sabe, né? Nós vimos que a Bíblia, o que significa dizer que é palavra de Deus? Quer dizer que é uma expressão do próprio Deus, é um modo da presença de Deus, é um modo de Deus ser presente. E nós então vimos que é uma carta de amor, não uma teoria. Não é uma coisa, uma ciência da cabeça, é uma ciência do coração. Inclusive, daí nós gastamos um tempo longo lendo textos do que a Bíblia diz sobre ela mesma. Desde aquelas primeiras palavras, né? Deus disse, faça-se a luz. Ou seja, Deus criou o mundo por meio dessa palavra. Deus disse todas essas palavras e falou os 10 mandamentos. Essa mesma palavra que criou o mundo é uma expressão de Deus que orienta a nossa vida e que se fez carne, que habitou entre nós em Jesus Cristo. E ficou então uma tarefa de casa, né? Ler o capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Quem que leu? Isso, muito bem. Então, por enquanto, foi 17% da turma que leu. Se fosse na média, reprovava, porque a média é 7, né? Então, pelo menos para a semana que vem, 70% da turma tem que ler, tá bom, gente? O que diz o capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas? Vamos retomar um pouco, mas não vamos ler tudo, porque afinal de contas era dever de casa, né? Dever de casa a gente faz em casa. O capítulo 24 do Evangelho de Lucas tem 4 partes. A primeira parte é do versículo 1 até o versículo 12. As mulheres encontram o túmulo vazio e correm avisar os apóstolos. A segunda parte, do versículo 13 até o versículo 35, é a parte mais comprida. 2 dos discípulos de Jesus ouviram o que as mulheres falaram, mas ninguém tinha nem entendido nem nada. E é lógico, né, gente? Porque afinal de contas é muito fácil para a gente, depois de tudo ter acontecido, a gente dizer: ah, mas eles não entenderam. Não, lógico, ninguém nunca tinha se levantado dos mortos, né? Então aqueles 2 estavam caminhando, discutindo sobre tudo o que tinha acontecido. E Jesus começa a caminhar com eles. Nós lemos, se não me engano, no segundo domingo depois da Páscoa, esse texto. Jesus começa, algum dos domingos depois da Páscoa, né? Jesus começa a caminhar com eles. Caminhando, eles não sabem que é Jesus. Jesus não dá a graça de que eles conheçam que é Ele, o ressuscitado. Mas Jesus, que tinha sido morto, tinha ressuscitado, caminha com eles. E eles
falando: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus era um profeta poderoso em palavras e obras, nós achamos que ele era o Messias que ia salvar Israel, mas ele morreu e já faz 3 dias. E Jesus fala: como vocês são lentos de coração para entender o que a Escritura diz. Então Jesus fala, começando pela lei e pelos profetas, Jesus explica toda a Escritura que tinha a ver com ele. Era esse versículo que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Depois eles reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão de noite na tenda, eles reconhecem Jesus e voltam correndo. Aí começa a terceira parte do capítulo, os versículos 36 até o versículo 49, quando Jesus aparece para todos os discípulos e novamente aparece a seguinte expressão: Jesus falou tudo o que a Escritura dizia sobre ele. Mas esses 2 versículos a gente vai ler daqui a pouco. E depois, nos capítulos 50 a 53, tem a ascensão. Jesus sobe ao céu e envia os apóstolos para dar testemunho de tudo aquilo que eles viram e ouviram. Eu queria que a gente então visse esses 2 versículos. O primeiro está ali no caminho de Emaús, e o segundo está ali quando Jesus aparece para os seus apóstolos. Primeiro versículo. E começando por Moisés, ou seja, a lei, e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Moisés e todos os profetas. Vamos para o versículo 44. Depois disse-lhes, Jesus já ressuscitado apareceu para os discípulos e começou a falar. Depois disse-lhes, são essas as coisas que eu vos falei enquanto ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, antes de tudo, gente, o que esses versículos nos dizem para nós? Toda a Escritura fala de Jesus Cristo. E é necessário que a gente entenda isso por primeiro, porque do contrário, nós vamos ler muito errado a Bíblia. Como assim, padre? Vamos ler muito errado. Toda a Escritura fala de Cristo. Então, se eu quero entender o Antigo Testamento, eu tenho que fazer para mim essa pergunta: o que essa Escritura fala de Cristo? Se eu quero entender o Novo Testamento, eu tenho que fazer para mim essa pergunta: o que essa Escritura fala de Cristo? Porque, afinal de contas, como que está lá João capítulo 1, versículo 14? A palavra se fez carne. Quem é a palavra que se fez carne? Jesus. Então, sem Jesus, nós não entendemos a palavra, porque Jesus é a palavra. A Bíblia é uma das presenças de Jesus que nós temos depois que ele subiu para o céu. Não é a única, porque afinal de contas os discípulos tinham a Bíblia, mas antes de encontrar-se com Jesus partindo o pão, eles não entendiam a Bíblia. Isso quer dizer, sem a Eucaristia, não entendemos a Escritura. Depois foi necessário também que aqueles 2 corressem de volta para falar com os apóstolos, com os 12. 11, claro, né? Porque Judas o tinha traído. Falar com os apóstolos. Ou seja, só se entende a palavra de Deus na comunidade dos apóstolos. Mas ainda mais, gente, tem uma outra coisa. Toda a Escritura fala de Cristo. Então, antes de tudo, nós precisamos entender
que sim, a Bíblia é uma biblioteca. Nós precisamos entender cada livro no seu contexto. A gente precisa pegar cada livro meio que em separado, mas depois precisa juntar tudo. Então, se eu quero fazer um estudo bíblico sobre um tema, por exemplo, se eu quero fazer um estudo bíblico sobre imagens, eu tenho que pegar qual texto que fala sobre imagem? Todos. E não só pegar todos, como ainda tentar entender como é que esses textos se relacionam com Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível. Não é à toa que é a partir do Novo Testamento que o uso de imagens fica mais comum. Porque afinal de contas, antes deveria se dizer: a Deus ninguém nunca viu. Mas depois que Jesus Cristo se fez carne, nós dizemos: Ele é a imagem visível do Deus invisível. Qualquer tema que a gente queira estudar na Sagrada Escritura tem que começar assim. Todos os versículos, cada versículo no seu lugar. Isso nós vamos falar, esse cada versículo no seu lugar é o tema do encontro de hoje. Hoje nós vamos ficar indo para lá e para cá nessa biblioteca. Estão enxergando ali nos slides, né? A nossa biblioteca com 73 livros. Esse desenho eu copiei da minha catequista Ivani, que no meu primeiro ano de catequese, em 1999, ela ensinou isso para gente. E claro que depois eu entendi muito melhor o que ela disse, né? Mas essa aqui eu copiei dela, não é novidade minha não. Mas eu acho que ela também copiou de outra pessoa, né? Então, nós vamos gastar hoje todo o tempo entendendo o que quer dizer cada versículo no seu lugar. Hoje nós vamos enxergar essa estante aqui, a biblioteca. Então, quem já tiver com sua Bíblia, a gente vai ficar folheando ela para frente e para trás, né? Do começo até o final. Mas quem quiser pode pegar também o seu índice, né, para a gente poder ver ali os livros, para a gente se familiarizar um pouco com os livros. Mas antes de tudo, a gente precisa entender. Todos os livros, eles tem a estante do Antigo Testamento, tem a estante do Novo Testamento. Estão enxergando ali as duas estantes? A da esquerda do Antigo Testamento, da direita do Novo Testamento. Mas elas estão em cima de um chão. Como que é o nome desse chão? Jesus Cristo. Então, antes de tudo, nós precisamos entender que se eu quero saber o que a Bíblia diz sobre um tema, eu posso. Ah, quer dizer que eu posso ler um texto só? Claro que posso. Para conversar com Deus, posso. Mas se eu quiser ter mais autoridade, ou melhor, se eu quiser entender a autoridade da Bíblia sobre um tema, precisa ler a Bíblia toda, sabendo do que quer dizer aquele tema. Então, mas padre, isso é difícil. Sim, é um bocado difícil. Algumas oportunidades de fazer isso eu já tive, o Wesley também. De pegar a Bíblia toda e estudar aquele tema na Bíblia toda. Se querem um lugar bom de achar isso, são os livros de teologia católica, porque toda a teologia católica começa desse jeito. O primeiro passo da teologia católica é pegar aquele tema e ver toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Se não for toda a Bíblia, não está certo. Está deixando de fora uma coisa importante. Porque a Bíblia toda é a presença de Jesus Cristo. Então vamos agora olhar um pouquinho aquelas nossas estantes. Eu vou passar para outro slide aqui, que fora de ordem. Bom, queria aumentar isso aqui. Aumentar. Sim.
fazer o quê? Vou procurar aqui, ver uma lupinha. Ah, consegui, olha só. Meu computador eu consigo. Aumentou ali, aumentou. Aumentou aqui para o pessoal que está em casa, aumentou também. Olha que bonito, que bom. Tá. Então vamos começar. Vamos então agora vamos entrar na Bíblia. Hoje nós vamos contar um pouquinho, eu vou contar um pouquinho para vocês toda a história, tudo aquilo que está escrito. Vamos lá, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem trouxe a Bíblia, acha lá, vai folheando. Podem ir folheando, não vamos agora nos preocupar ainda com capítulos e versículos. Hoje é para a gente se acostumar com a Bíblia. Vai folheando, olha só, aqui está o livro do Gênesis. Nossa, quanto capítulo, né? Tem 50, meu Deus do céu, quanto capítulo. Depois acabou Gênesis, começou Êxodo. Êxodo é mais curtinho. Agora começou Levítico. Legal. Agora começou Números. Agora começou o Deuteronômio. Esses livros nos falam o quê? Esses livros eles têm um nome, Pentateuco. Pentateuco quer dizer 5 caixas, 5 estojos, porque eram 5 rolos que ficavam guardados. Esses 5 rolos, o Pentateuco, eles são especiais no Antigo Testamento. Daqui a pouco a gente vai ver que eles têm a mesma função que os evangelhos têm no Novo Testamento. Eles são o documento da aliança. Mas vamos agora ver assim qual que é a história. Começa na criação do mundo, mas daí Gênesis quer dizer início. Fala do início do mundo? Sim. Mas de repente, lá no capítulo 11, esse início do mundo vira para ser outra coisa, o início de um povo. Então Gênesis conta a história da criação do mundo e da criação do povo. Conta a história, a criação do mundo, o pecado original, o dilúvio, Noé. Tem alguns outros personagens importantes ali, que eu estou meio que pulando, mas é porque também é uma hora só para a Bíblia toda, né? Depois de Noé nós temos Abraão, e ali começa a história da criação do povo. No capítulo 12 do do livro de Gênesis, começa a história da criação do povo. Então nós temos a história do patriarca Abraão, de como é que ele teve o seu filho Isaque, primeiro Ismael, filho de uma escrava, depois Isaque, filho da promessa, como que Isaque teve depois os seus 2 filhos, Jacó e Esaú, depois como que Jacó fugiu de Esaú, como que ele mudou o seu nome para Israel, por isso que nós falamos o povo de Israel, é aquele homem, Jacó, mudou-se de nome, Deus mudou o nome dele, né? Como foi a história de que ele teve os seus 12 filhos e como que foi a história de que por causa da fome, um irmão traído pelos irmãos foi parar no Egito e virou um grande homem e salvou a família da fome por meio de um grande perdão. E ali termina, no Egito termina o livro do Gênesis. O livro do Êxodo quer dizer caminho para fora, saída. É o livro que conta a saída do Egito, a história de Moisés, que teve as 10 pragas, atravessou o Mar Vermelho, mas tem muita coisa ainda além disso. E de repente, uma boa parte do livro do Êxodo, mais da metade, é aquela parte que a gente esquece de contar para as crianças. Moisés que sobe a montanha. A história do Pentecostes não é uma festa qualquer. A Páscoa e o Pentecostes são uma única e grande festa. Na Páscoa, o povo saiu do Egito. No Pentecostes, Moisés recebeu a lei na montanha. Algo importante. Já vamos. Bem. Depois, Levítico é a lei do
um culto que é sobretudo um culto de vida, de santidade. Então, Levítico é o livro da santidade. Por quê? Porque o povo saiu do Egito para prestar culto a Deus. Que versículo que a gente deixa passar, né, na Bíblia? Moisés, quando foi falar para o faraó, ele falou: deixa que meu povo vá para me prestar um culto no deserto. É para prestar culto. Então tem um livro todo sobre o culto. O livro de Números chama Números, porque se trata, o povo caminha em formação militar. Ele é o Deus dos exércitos. Isso é importante para entender o Apocalipse, os 144 mil. Bem, conversas dos próximos capítulos, né? E Deuteronômio é o último dia da vida de Moisés. São 5 grandes discursos. Olha só que coisa, né? Um livro todo para um dia só. São 5 grandes discursos falando sobre como será a vida na terra prometida. Curioso, o Pentateuco termina, eles estão fora da terra. Isso é uma coisa importante. Por quê? Cenas dos próximos capítulos. O Wesley vai falar para a gente sobre o Pentateuco, e ele certamente vai falar por que o povo termina fora da terra. Bem, depois começam os livros históricos. Os judeus chamam quase todos esses livros de profetas anteriores. É por isso que quando fala a lei, é o Pentateuco. Um dos nomes também do Pentateuco é Torá. Torá quer dizer ensinamento. E o Novo Testamento traduziu Torá por lei. Por isso nós vimos, né? Começando pela lei e todos os profetas. Pois então, agora vamos. Os judeus chamam de profetas anteriores. Moisés é o grande profeta. E depois vem outros profetas. Então vem ali, Josué é a história da conquista da terra. Juízes é a história de quando o povo começa a ter um domínio efetivo sobre a terra. É uma história de pecado e perdão de Deus. O povo peca e de repente Deus manda um juiz para que o povo volte ao caminho de Deus e volte a ter liberdade. Depois vem 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis. São o livro, esses 4 livros, eles nos falam de como que o povo deixou de ter Deus como juiz, como rei. Deus era o rei. O juiz era um representante do rei, que era Deus. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis conta a história de como o povo deixou de ter Deus como rei e escolheu como rei um rei humano. Primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão, e depois aquele que era um povo só se parte em 2. Israel para cima, Judá para o sul, norte e o sul. De repente o país se divide, viram 2. E tudo começa a dar errado. Ali tudo começa a dar errado. Com Davi e com Salomão, ainda não é que estivesse tudo bem, porque afinal de contas Deus tinha dito: eu é que sou o rei. Mas bem, querem outro? Que seja, tenham outro. Mas ali começam a deixar Deus e começa a ser um projeto só humano. E quando vira um projeto apenas humano, nós vamos pegar ali no livro de Reis, um rei, outro rei, outro rei, outro rei, outro rei. Alguns até contam essa história, mas uma boa parte deles nem história não se conta. Por quê? Só diz assim: fez o mal aos olhos de Deus. Por quê? Porque quando é um projeto só humano, sobretudo o reino do norte, Israel ficou com o norte, 10 tribos. Judá ficou com o sul, 2 tribos. De repente, lá no norte, a gente olha aqueles anos de reinado e vê que é tudo curtinho. E quase todos terminam assassinados. É um projeto apenas político. E no sul, a religião foi colocada a serviço da política também. No norte,
a religião virou um acessório. No sul, a religião também foi traída. E termina os livros dos reis com o povo indo para o exílio. Isso quer dizer o quê? Wesley vai nos falar melhor sobre isso, porque aqui eu estou contando a história bem curtinha e também de uma maneira um pouquinho... Wesley vai entrar em detalhes, né? O exílio é quando uma boa parte do povo é levada escrava. Para onde? Para o Egito? Não, para a Babilônia. Para a Babilônia. E de repente ali no exílio, eles ficam 50 anos longe, o templo foi destruído. Os que ficaram, ficaram sem o templo. Os que foram, ficaram sem a terra. E agora, se as duas promessas eram as três promessas, o templo, a presença de Deus, a bênção, a terra e a descendência. A descendência foi destruída porque todo mundo morreu. Todo mundo não, mas uma boa parte. A terra não existe mais, perdemos. O templo foi destruído. Por acaso Deus falhou? É hora de olhar para trás. Quando a gente chegar nesses livros, primeiro, segundo, na verdade desde Josué até Reis, e em alguma medida o Pentateuco também, eles foram escritos depois que tudo tinha dado errado. Então bom, daqui a pouco a gente chega nisso. Primeiro e segundo Crônicas é o quê? Exatamente a mesma história que eu contei até aqui. Só que algumas partes resumida, outras partes pula, outras partes não tinham sido faladas e são faladas agora, outras partes são contadas de um jeito diferente e não termina com o povo indo para o exílio, termina com o povo voltando do exílio. Vocês estão na Bíblia de vocês, né? Folheando para ir lá. Já estamos em 2 Reis. Se a sua Bíblia não está aberta no 2 Reis, pode ser no sumário também, não tem problema nenhum. Mas pode ir, vejam lá, mas não percam a oportunidade da gente ir se acostumando com esses nomes. Sabe que eu estava lembrando essa semana, uma vez, antes de eu ganhar essa Bíblia aqui, quando minha mãe comprou essa Bíblia, antes dela me dar de presente, em 98, ela e o pai, acho que eles vão assistir, eu não sei se eles lembram disso, mas eu lembro. Pegaram uma folha de caderno e começaram a pensar assim, será que a gente ainda lembra todos os livros da Bíblia de cor? Eu não sei se eles lembraram, porque eu também não sabia, eu tinha 8 anos, né? Mas olha que bonito. Então, por mais que não sei se leram tanto a Bíblia assim, leram um bocado já, mas com certeza leram um bocado, porque afinal de contas sabiam muito, né? E ensinaram muito. Mas olha que bonito, né? Então, ter familiaridade com a Bíblia, né? A gente precisa ter familiaridade com a Bíblia. Uma boa pergunta seria, será que hoje a gente sabe pelo menos o nome de 10 livros de cor? 1, 2, 3, João. Pronto, já sei 3, né? 1 e 2, Pedro. Pronto, já. Mateus, Marcos, Lucas e João e Gênesis. Pronto, já sei, né? Tá bom. Vamos continuar. Por que então essa história é repetida? Quando a gente chegar no livro de Crônicas, nós vamos ver por que essa história é repetida. Porque foi escrito em outro momento. Antes era olhar para o passado como penitência. Agora é olhar para o passado como inspiração. Depois continua. Crônicas, eu falei, termina com o povo voltando do exílio. Eles voltam, depois de 50 anos mais ou menos, eles voltam de Babilônia para a Terra Prometida. Não encontram tudo igual, tem que reconstruir. Esdras e Neemias é a história da reconstrução. Bem? Aí nós temos 3 livros ali. Esther, aliás, eu pulei Ruth, né? Ruth foi escrito mais ou menos nessa época também, mas foi colocado antes, porque é uma novelinha que conta a história da avó do rei Davi. E por isso foi colocado antes de 1 Samuel. Mas ele foi escrito bem depois.
Bem, daí vem ali Tobias, Judite e Esther. Eu vou chamar desse jeito novelinhas, porque tem uma estrutura meio de novela mesmo. O nome, vocês podem ver que é o nome da história, o nome já diz, né? É a história do Tobias, a história da Judite, a história da Esther. Tem um pouco a estrutura de novelinha. Eles foram escritos um bocado mais tarde. Bem, são 3 novelinhas sobre pessoas. Não estou diminuindo os livros com isso, tá? São palavra de Deus. Chamo novelinha porque são curtos. E eles têm uma estrutura um pouquinho de novela mesmo, tá? Depois, 1º e 2º Macabeus. Diferente daqueles lá, 1º e 2º Samuel, que um continua o outro, aqui não. 1º Macabeus fala de uma coisa, 2º Macabeus fala de outra. De um modo geral, eles contam a seguinte história. Quando o povo voltou do Egito, ele voltou ainda escravo. Escravo agora dos babilônios, dos persas. Quando os gregos venceram os persas na guerra, o povo continuou escravo, mas agora é escravo dos gregos, macedônios, na verdade. Bem, depois, quando Alexandre o Grande morreu, aquele reino da Macedônia foi dividido em 4 reinos que começaram a brigar entre si. E o povo de Deus ficou no meio dos grandes. Mais ou menos que nem a Ucrânia hoje no meio dos Estados Unidos com a Rússia. 2 grandes brigando pelo destino de um pequeno. Existe injustiça nisso. Aí, de repente, aquele povo pequeno chega um imperador muito mau e fala assim: vocês estão proibidos de adorar o Deus de vocês. E eles falam: não, não, não. Na hora de pagar imposto a gente aceitou, na hora de deixar Deus a gente não aceita. E brigaram pelo direito de ir na igreja. Eu fico pensando se hoje a gente faz força pelo nosso direito de ir na igreja. É tudo tão fácil, né? Então a gente acaba nem indo. Então conta a história de um povo que brigou pelo seu direito de ir na igreja. Bem, conseguiram. Depois teve problemas políticos também, né? Até a época de Jesus. Um tal de Herodes, já ouviram falar? Ele é sucessor desses reis aí. Ou pelo menos dizia que era. Não sei se era de verdade. Bem, aí termina a história quase na porta de Jesus. Esses são os chamados livros históricos. Agora a gente volta um pouquinho. 7 livros. A sapiência. Os livros sapienciais. A história, o Wesley vai contar essa história toda quando ele for falar de história de Israel, que eu não lembro se é 1 ou 2 encontros. 2, né? Então pronto. Aquilo que eu falei em 20 minutos, o Wesley vai ter 2 horas. Mas agora nós vamos para outros livros que foram escritos pelo meio desse caminho. Tá? É que por enquanto, novamente, qual que é o nosso objetivo hoje? Familiarizar-se com a Bíblia. Saber o que eu encontro ali dentro. Por isso que eu estou falando. Nesse livro está escrito isso. Essa história aqui. Tá? Os livros sapienciais, é bonito que sejam 7, porque de repente a gente pega lá no livro da sabedoria e lê lá, né? A sabedoria ergueu para si uma casa e fincou suas 7 colunas. É bonito. Ali então nós temos as 7 colunas da sabedoria na Sagrada Escritura, né? A Bíblia Católica é linda. Então nós temos os livros. Eu vou falar numa outra ordem aqui. Só a gente coloca ali juntinho porque ele parece um livro histórico, né? Junto com Tobias, Judite e Esther, mas ele é diferente, ele é sapiencial. Mas vamos ali. Nós temos os primeiros livros sapienciais, são Provérbios e Cântico dos Cânticos. É a sabedoria do bem viver. Eclesiástico também entra nesse pacotinho. Mas tem algumas coisas diferentes, gente, mas a gente vai falar depois. São a sabedoria do bem viver.
Provérbios é uma coleção de frases sobre como se vive bem. O Cântico dos Cânticos é um canto do amor entre o homem e uma mulher. E, aliás, é bem bonito. É um livro ótimo para o casal. E, claro, depois ele foi relido como sendo a relação de Jesus e sua igreja, a relação de Deus e a alma do fiel. O Eclesiástico, sabe por que ele tem esse nome? Eclesiástico. Eclesiástico quer dizer livro da igreja, porque os novos cristãos, no início do cristianismo, quando alguém queria virar cristão, entregava-se para essa pessoa o livro do Eclesiástico e essa pessoa falava assim: agora você lê e estuda como que um cristão vive. Lê e estuda como que um cristão vive. Se você estiver disposto a viver desse jeito, volta a falar comigo e você vai ser cristão. Então esse livro do Eclesiástico, ele ganhou o nome Eclesiástico por causa do uso que se fazia a ele. O livro da igreja, o livro que se dava como catequese, é o primeiro livro de catequese, não é o primeiro livro, a gente tem a Didaqueia, a gente tem também a Carta de Ogneto, enfim. Mas é um dos primeiros livros de catequese que a gente tem. Esse é mais velho, mas virou livro de catequese depois. Tá bom. Depois nós temos outros dois livros aqui. O Eclesiastes, não é mais Eclesiástico, Eclesiastes e Jó. Esses dois livros são a sabedoria frente à dor e o sofrimento. Jó, a dor e sofrimento de dor mesmo. O Eclesiastes, o tédio, a velhice e a morte. A sabedoria que não fecha os olhos para aquilo que o mundo tem de sombrio, vamos dizer assim. Mas aquilo que no final de contas vai virar a sabedoria da cruz, né? Esses dois livros, eles nos falam isso. É a sabedoria que se debruça sobre o mistério do sofrimento. Jó, aquele que sofre sem merecer. Eclesiastes, aquele que sofre com o peso da existência. E por fim, os Salmos. Aliás, a gente viu lá naquele versículo, segundo versículo que a gente leu junto, a lei, os profetas e os Salmos. Quando Jesus falou Salmos ali, ele está falando todos os livros sapienciais. A lei, o Pentateuco. Os profetas, os históricos e proféticos. Os Salmos, os sapienciais. Jesus falou o Antigo Testamento todo. Bem, agora vamos para os profetas. Os profetas, eles também daí tem vários, gente. Aqui tem bastante coisa que a gente vai precisar fazer. O que são os profetas? Sobretudo no tempo dos reis. Engraçado, o tempo dos profetas, o forte do tempo dos profetas é o tempo dos reis. O que é um profeta? É alguém que prevê o futuro? Não necessariamente. A palavra profeta quer dizer aquele que fala em nome de Deus. Pro-temi, falar em nome de. Isso quer dizer, é aquele que fala em nome de Deus. Engraçado, né? Só tem alguém para falar em nome meu quando eu estou longe. Interessante. Quando a política começou a ter predomínio sobre a religião, então foi necessário profeta. Alguém que voltava a falar de Deus. Por quê? Se precisa de alguém falando em nome de Deus, quer dizer que o coração do povo já se afastou de Deus. Então, bem, dali tem os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os 12 profetas menores e outros 2 livrinhos relacionados a Jeremias, que são Lamentações e Baruque. Baruque é o secretário de Jeremias e o livro de Lamentações. Eu falei que é na época dos reis, né? O que aconteceu no fim da época dos reis? O exílio.
Lamentações é um livro, o profeta que canta o exílio. Isso não é bonito, bem doloroso, na verdade, é um livro bem doloroso. Mas bem, vamos chegar nisso no futuro, né? Esses 12 profetas menores, eles também formam um pacotinho. A gente vai ver isso depois. Tá. Vamos agora para o Novo Testamento, né? Aí a gente tem a cereja do bolo, ou antes, o recheio do bolo, né? A parte mais importante, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe que apesar da gente colocar o missal em cima do altar, por conveniência, o livro que a gente coloca em cima do altar é o livro dos evangelhos. Porque eles são o centro da Escritura. Por quê? Porque o centro da Escritura é Jesus Cristo. Se a gente tira Jesus do centro, tudo bagunça. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, nós temos que lembrar que nós estamos lendo o Antigo Testamento, mas sempre com os olhos fixos em Jesus, né? Daí nós temos um outro livrinho que ficou ali, eu coloquei na mesma estantezinha, mas não está na mesma estante. Eu coloquei na mesma estante porque o outro ficou muito grande, né? Tem livro demais. Mas é que esse livro ele fica sozinho mesmo um pouquinho na Bíblia, chama Atos dos Apóstolos. Por que ele fica sozinho? Eu já vou falar depois. Esse livro ele tem uma função na Bíblia. Ele é o livro que liga Jesus e a igreja. Se Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja, os Atos dos Apóstolos é como se fosse o colar. Ele chama a atenção para essa união que existe entre a cabeça e o corpo. Ele coloca o livro dos Atos dos Apóstolos, é o livro que nos diz por que nós estamos aqui. É o livro que diz assim: Jesus continua presente na sua igreja. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que introduz. Quando a gente fala Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, por que essa palavra testamento? Essa palavra testamento quer dizer documento da aliança. Então, o Antigo Testamento é o documento da antiga aliança. O Novo Testamento é o documento da nova aliança. E a nova aliança é a aliança que Jesus instaura. Só que ela não é só nova, ela é também eterna. Os Atos dos Apóstolos são o livro que nos diz como é que essa aliança fica eterna. Na igreja. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que coloca a nova aliança como história. O Novo Testamento como um documento vivo da nossa história. Depois nós temos aqui, então, as cartas. Nós temos um grande corpo de cartas no Novo Testamento. Aquelas cartas de São Paulo, que são 14. A 13. Desculpem, eu errei. São as 13 cartas de Paulo. E depois nós temos ainda 7 cartas, são chamadas cartas católicas. Bom, depois a gente entra nesses detalhes, porque tem um bocadinho de coisa aqui, né? Hebreus tem mais a ver com Apocalipse do que com as cartas, mas enfim. Mas nós temos uma parte doutrinal de cartas aqui, né? E depois nós temos um outro livro que fica sozinho ali na prateleirazinha dele. Qual que é? Apocalipse. Aliás, a gente falou cartas. Vamos ler duas coisas. Primeiro, quando que a gente lê as cartas na missa? Na segunda leitura de domingo. Todo domingo, a primeira leitura a gente diz, é a leitura do Antigo Testamento. Nananina, não. É uma leitura do Antigo Testamento no tempo comum, no Advento e no Natal, na Quaresma. Na Páscoa não se lê o Antigo Testamento. Na Páscoa, todas as primeiras leituras são de Atos dos Apóstolos. E também na primeira leitura, ao longo do ano,
nós também lemos o livro do Apocalipse. Então, a primeira leitura, bom, isso de dia de semana, mas de domingo, vamos ficar no domingo. A primeira leitura não é necessariamente a leitura do Antigo Testamento. No tempo pascal, o Antigo Testamento é trocado pelos Atos dos Apóstolos na primeira leitura, que a gente lê inteirinho. Todos os Atos dos Apóstolos, no tempo pascal. E as outras cartas, essa que é uma coisa também interessante. A segunda leitura da missa não foi feita para casar com a primeira e com o Evangelho. A primeira leitura é escolhida a partir do Evangelho. O Evangelho a gente lê na sequência. Começa e vai. A primeira leitura é escolhida a partir do Evangelho. E o Salmo é escolhido a partir da primeira leitura. A segunda leitura não. A segunda leitura a gente lê em sequência. A gente começa no ano A com carta aos Romanos e termina depois no ano C com as outras cartas. A gente vai lendo na sequência. Vocês podem ver que toda a segunda leitura sempre continua a da missa anterior, porque é o corpo doutrinal. E foi feito isso, aqui a gente fala mais do Evangelho porque é o que chama mais atenção. Mas foi feito isso para que o padre também possa dar catequese na missa. Porque daí o padre fala da doutrina, para poder falar da doutrina. Mas no nosso dia a dia a gente fica com o Evangelho, que é o cerne, né? Mas ao longo dos domingos dos 3 anos litúrgicos, nós temos acesso ao corpo doutrinal da Bíblia, que é as cartas. Mas vamos ler o nome das cartas, né? Daí vocês vão ver que é nome de povo ou nome de gente, porque algumas cartas foram escritas para aquele povo, outras foram escritas para aquela pessoa, né? Carta de São Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda dele aos Tessalonicenses. Faltando uma aqui, gente, que vergonha. Tá bom. Na hora que eu copiei errado, mas tá bom. Mas vamos. Primeira e segunda aos Tessalonicenses, primeira e segunda a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemon e depois Hebreus. Eu falei que era 14, né? Viu? Eu contei errado, mas é que está errado aqui. Em Coríntios tem 2. E depois, quando a gente for estudar, a gente vai ver ainda por cima que tem outras que não foram parar na Bíblia. Que o próprio Paulo fala naquela outra carta que eu já escrevi para vocês. Mas então perdoem-me, gente. Eu falei que era 14. Eu falei, gente, que coisa estranha, né? Mas é porque o meu slide está errado, desculpem. Mas então tem 2 cartas de São Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda. Tá bom. E depois as cartas católicas. Por que são chamadas cartas católicas? Católico quer dizer universal, porque são cartas escritas para todos. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, que não é o Iscariotes, é o Judas Tadeu, né? Depois, tá bom, o livro do Apocalipse. Tá bom que funcionou aqui. Nesses últimos ainda 10 minutos, vamos passar agora a entender um pouquinho. Bem, o Pentateuco, a Torá, é o documento da aliança. É a carta magna de Israel. É o documento que fez o povo de Deus. Ele é o coração do Antigo Testamento no seguinte sentido. É ele que dá a identidade do povo de Deus. E digo mais, todo o resto do Antigo Testamento está dialogando com o Pentateuco. Os profetas são aqueles que lembram a aliança. A sabedoria são aqueles que refletem sobre a aliança. Os livros históricos contam a história da quebra da aliança. Quando a gente chegar, o Pentateuco ele tem um papel especial. Ele é o projeto de ser humano. Projeto não só de povo. Ele é um projeto de humanidade. Não é à toa que é ali que estão os 10 mandamentos, né? Então, o projeto de Deus. Tá aqui, pronto.
Depois nós temos aqui os livros históricos. Então vamos lá. Aqui nós temos o projeto. Deus que faz um projeto de como é que é para ser. Esse projeto fracassa. Por culpa de Deus? Não. Esses livros, os livros históricos, são a história do fracasso humano. Terminam mal. Terminam no exílio. E mesmo depois que voltam do exílio, terminam mal. Porque o povo, não é à toa, né? Na época de Jesus, os romanos dominavam. Os livros de Macabeus contam pra gente da história de quando os romanos chegaram. E foram convidados para entrar. E não saíram mais. Termina mal. Aqui nós estamos... Então, olha só, a Bíblia Católica, ela coloca numa ordem muito bonita. O projeto, o morro abaixo, e agora no fundo do poço, a reflexão sobre a situação do ser humano debaixo do sol. Essa é uma frase importante no Eclesiastes. A vida debaixo do sol. É uma meditação também. Os salmos também meditam sobre isso. Nós vamos ver que os salmos eles têm duas grandes partes. A primeira parte tem 3 partes, a segunda parte tem 2 partes, soma 5 no total. E essa primeira parte é a história da derrocada, é a história do fracasso, a história de como o povo danou-se. Não porque Deus lhe provocou dano, nós abandonamos Deus. Salmo 72, se não me engano, mas agora eu vou ficar devendo para vocês. Posso estar errado. E bem, essa aqui é a meditação, como diz o Salmo, desde as profundezas eu clamo a vós, Senhor. Esses livros são os livros que clamam desde as profundezas. E aqui são os livros da promessa. Então, o projeto, a descida, a meditação sobre nossa condição, e agora não somos nós mais, é Deus que promete. Promete o quê? O Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele foi organizado para conduzir ao Novo Testamento. Aqui é o cumprimento das promessas. O Antigo Testamento, ele do jeito que está na Bíblia Católica, ele conduz ao Novo Testamento. E o Novo Testamento, então, é a grande novidade de Deus para a história humana. Se nós, por nós mesmos, fracassamos, Ele se fez homem. E na encarnação de Cristo, Ele, Jesus Cristo, é Deus, por isso Ele faz a parte de Deus. É homem, por isso Ele faz a parte do homem. Se lá no Antigo Testamento Deus não condenou uma cidade por causa daqueles poucos justos, ou antes, condenou na verdade, né? Mas tirou Ló de lá. Mas não condenaria se tivesse pelo menos 5 justos. Não tinha nem isso. Aqui, o único justo, Jesus, ele cumpre a aliança. O Antigo Testamento é uma aliança que foi quebrada. O Antigo Testamento é uma aliança que foi quebrada. O Novo Testamento é uma aliança eterna, porque não tem como quebrar. Por quê? Porque as duas partes cumpriram. Deus cumpriu, como cumpriu sempre. O homem também cumpriu. Como? Em Jesus. O homem, Jesus Cristo, cumpriu a aliança. Por isso que o Novo Testamento é a aliança eterna. Nós temos no Novo Testamento o Deus conosco, Jesus Cristo. Nós temos o tempo da igreja, os Atos e as Cartas. E nós temos também... E depois também tem o Apocalipse, que é o cumprimento definitivo, né? Agora eu queria chamar a atenção para você... Sim, aqui, a concretização definitiva, Apocalipse. Bem, agora o que eu quero chamar para a atenção de vocês é o seguinte. Como tudo, aliás, na pregação do retiro de carnaval, aqueles que foram,
eu falei sobre as 3 festas judaicas: Páscoa, Pentecostes e Tendas. Padre, como festas judaicas? Nós temos também Páscoa e Pentecostes. Isso. Falta Tendas. Vai ser quando? No paraíso. É a festa da entrada na terra. Mas a gente entende a Páscoa e o Pentecostes, a gente entende o Novo Testamento olhando para o Antigo. Por isso, porque os dois falam de Cristo, né? Sem o Antigo Testamento a gente não entende nem a Páscoa nem o Pentecostes. E sem o Antigo Testamento a gente não entende que ainda estamos esperando a terceira festa. Na Páscoa, aliás, comia-se o pão da amargura. Sim, o pão amargo, as ervas amargas, o pão da pressa. No Pentecostes tinha um dia de festa. Na festa das tendas era 7 dias de festa. Então, claro, tinha também as coisas que vinham antes da Páscoa, mas no Deuteronômio capítulo 5 ou 6, agora eu não lembro, conta pra gente isso. Bem, assuntos para os próximos episódios, né? Bem, o Novo Testamento, então, como tudo, nós temos uma espécie de espelho. O Novo e o Antigo Testamento, eles se espelham. Como assim? Nós temos o documento da aliança. Nós temos a presença de Deus. Gente, quando Deus deu a lei para o povo, escreveu em tábuas de pedra, colocou dentro da arca da aliança e falou assim: essa é a minha presença entre vocês. Ali eu estarei com vocês. Onde é que Deus está conosco? Em Jesus. Então, no Antigo Testamento, a Torá é o livro da aliança e o lugar da presença de Deus. No Novo Testamento, Jesus é o livro da aliança e o lugar da presença de Deus. Em cima do altar vai o quê? O livro dos Evangelhos. Em cima do altar vai o quê? A Eucaristia. Então, o livro dos Evangelhos ele tem esse papel na Bíblia, de ser o documento da nova aliança. Depois nós temos os livros históricos, é a história do povo que não deu certo. E agora nós temos também o livro histórico, a história do povo que deu certo. Antes nós tínhamos 3 reis principais. Agora nós temos os Atos de Filipe, os Atos de Pedro e os Atos de Paulo. O livro dos Atos dos Apóstolos também se divide desse jeito, os 3. De repente, a gente tem a Bíblia foi bem escrita, viu? Acredite, a Bíblia foi muito bem escrita. E olha que vocês estão tendo aula com um pobre coitado. Queria tanto que vocês tivessem aula com os meus professores. Oh, meu Deus do céu, dava vontade de falar, não para, pelo amor de Deus, continue. Eu sei que agora é a hora do intervalo, mas não continuem, por favor. Né? Então, o livro da história do povo que deu certo. Os livros históricos terminam para baixo, com o povo indo para o exílio. O livro dos Atos termina para cima. Mas, padre, Paulo está preso e de alguma maneira também está exilado. Sim, mas ali a palavra chegou até os confins da terra. O livro dos Atos dos Apóstolos faz a mesma leitura na história da igreja que o povo fez na própria história no exílio. A gente lê na Bíblia, né, nos Salmos, cantai louvores ao Senhor no meio de todas as nações. Ai, que lindo! Lindo nada, aquilo é uma frase profundamente triste, porque eles não queriam estar nas nações. Eles queriam estar na terra deles. Eles estão nas nações, mas então ali cantem os louvores. E os Atos dos Apóstolos faz a mesma leitura. De repente, o novo Israel, que é a igreja, se espalha pelas nações e ali canta os louvores de Deus. Só que enquanto que nos livros históricos isso é interpretado como quebra da aliança, ali é interpretado como a participação da igreja na cruz do Senhor e extensão da aliança. É lindo, gente. É lindo. A Bíblia é linda. Olha, até parece que foi Deus que escreveu, né? Então, bem,
Depois nós temos também no Antigo Testamento, nós temos um corpo doutrinal, uma reflexão de doutrina. E no Novo Testamento nós também temos uma reflexão de doutrina. No Antigo Testamento, a reflexão sobre a condição do ser humano sob o sol. Agora, a reflexão do ser humano iluminado pelo novo sol, o sol da justiça. Aquele sol que não nasce de baixo para se pôr no baixo, mas aquele sol, e é bonito que Lucas chama assim o Jesus, na verdade o Zacarias chama Jesus assim no cântico dele, que está no Evangelho de Lucas, né? O sol que nasce do alto. Agora não é mais a reflexão da vida humana sob, debaixo do sol. Agora é a reflexão da vida humana iluminada pelo sol da justiça que brilha para sempre. Não o sol que nasce e se põe, mas o sol da vida eterna que é Jesus Cristo ressuscitado. Como que é a forma do ostensório? Aquele que a gente acabou de fazer a adoração. Colocamos a hóstia consagrada no ostensório. É a forma do quê? De um sol. De repente os nossos irmãos evangélicos chegam e falam assim: vocês católicos adoram o Deus Sol. Não, mas nós colocamos Jesus dentro de um objeto que lembra sim o Sol, porque Ele é o Sol que nasce do alto. E é na luz dele que nós somos iluminados, né? Depois nós temos um livro de uma promessa, os profetas e o Apocalipse. O Apocalipse é a profecia do Novo Testamento, mas é diferente. Porque agora é uma profecia que já foi cumprida. É uma profecia... Bom, vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? E, gente, aqui eu acho que eu vou deixar. Tá bom. Os 12 profetas tá bem, porque aquilo ali são partezinhas do Antigo Testamento, mas já deu o nosso horário e aquilo ali é um pouco secundário. Essa aqui, então, é a nossa biblioteca, gente. O objetivo do encontro de hoje era esse. Era se familiarizar com essa biblioteca e pegar um GPS. Hoje nós vimos o mapa de cima. A semana que vem a gente ainda vai fazer alguma coisa sobre teologia bíblica, tá? Depois Wesley vai falar um pouco de história e geografia bíblicas, né? Na história de Israel. E depois a gente vai pegar, nós pegamos o mapa. Agora depois a gente vai pegar e descer e conhecer esse país, esse país, esse país, esse país aqui também, tá bom? Tarefa de casa. E para a semana que vem, então, não vai ser... Quem quiser também vai estar no YouTube, pode anotar lá, mas podem anotar aqui também, tá bom? Se me pedirem, eu posso mandar no WhatsApp também, não tem problema nenhum. São 5 textos. Um é principal, tá? Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. São 5 textos, mas são curtinhos, tá? Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 17. O Evangelho segundo Mateus, o capítulo 5, versículos 17 a 20. Depois um outro textinho, ele é meio que separado dos outros, mas eu falo por que esses 3, eles querem dizer meio que eu quero chamar a atenção para uma coisa só, né? Depois Mateus capítulo 13, os versículos 16 e 17. Depois um bastante importante. Mateus capítulo 19, versículo 3 a versículo 7. E esse aqui é um que na missa da sexta-feira passada nós lemos. E eu falei, olha que legal, lemos hoje. Temos que ler ele também na Escola da Fé, porque vocês vão chegar e falar assim, mas o que esse texto diz de Bíblia? Diz sim. Então, esses 5 textos, a pergunta que a gente vai fazer para esses 5 textos, o que será que esses textos dizem sobre como ler e como interpretar a Bíblia?
Poderia pegar outros muitos, tá? Mas vamos ficar com esses 5. Como ler a Bíblia e como interpretar a Bíblia? Essa é a pergunta do próximo encontro e a pergunta que nós vamos então refletir sobre esses 5 textos bíblicos, tá bem? Então, bem, gente, vamos terminar o nosso encontro, como sempre, com uma oração. Maria trouxe Jesus, a palavra de Deus, ao mundo. Isso então quer dizer que, de algum modo, Maria e a Igreja, que é Maria, no Novo Testamento, ela representa a Igreja. Então, Maria, a Igreja, são o caminho para a palavra de Deus ir até a alma do fiel também. Então, vamos terminar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.